Esse canal é totalmente parcial e apresenta apenas uma das histórias possíveis. Se persistir a confusão, as referências deverão ser consultadas. Um Feliz Natal, querida pessoa que me assiste. E sim, o vídeo de Natal tá saindo no final de janeiro. Eu não sou a pessoa mais organizada de todas e acabei que perdi o tempo pra postar esse vídeo. Só que como eu gastei 5 conto nessa touca pra usar no vídeo de Natal, eu vou usar nesse vídeo e eu vou fingir que ainda é Natal. E em comemoração a essa data maravilhosa, esse vídeo vai ser dedicado pra aquela imagem mitológica que já tá presente há muito tempo na nossa cultura. E como tem muita gente que ainda acredita nisso, eu decidi fazer esse vídeo explicando melhor sobre. E é óbvio que vamos falar sobre esse papo errado de que o neoliberalismo e o livre mercado vai salvar a educação e a ciência aqui no Brasil. Esse vídeo de agora, na real, ia ser a conclusão do vídeo A Ciência Não é Neutra, mas como eu fui encontrando muitos referenciais interessantes que não caberiam como conclusão de um vídeo, acabei separando eles e criando esse aqui. E pode ficar tranquilo que o vídeo de hoje é autossuficiente, mas se você quiser assistir o outro vídeo como um complemento, você pode assistir assim que acabar esse aqui. Qualquer coisa, ele vai estar aqui no card. O que eu quis fazer aqui é uma análise sobre a situação atual da pesquisa acadêmica brasileira, levantar o que está causando essa queda no investimento e alguma alternativa para sairmos desse buraco. Como é fácil de se imaginar, essa não foi a ideia mais simples de todas e ainda tentei esmiuçar o máximo possível para não deixar as coisas tão difíceis. Por isso, muito provavelmente o vídeo tá maior que os anteriores. E como de costume, qualquer dúvida ou correção sobre o que falei aqui é só deixar um comentário que vamos conversando. Dito isso, precisamos retomar algumas coisas. Como já falei no outro vídeo, a ciência não vive isolada de ideologias da política e da cultura em geral. Diferentes grupos na sociedade podem e vão ter posições diferentes sobre como, onde e para que a ciência deve ser realizada. Dentre as ideologias, temos algumas que são mais aceitas do que outras pela sociedade. E atualmente, podemos falar que a teoria neoliberal é a que mais foi difundida nesses últimos anos e que basicamente já dominou o senso comum. Por ser tratada como algo tão óbvio que nem merece ser estudado, muitos cientistas e pesquisadores acabam repetindo o discurso dessa galera sem perceber os problemas que ela apresenta. Como o objetivo do vídeo é analisar a atualidade da ciência brasileira e essa ideologia é a que tem mais influência no nosso país, nada mais justo do que tentar entender quais são as influências que ela vai ter no investimento em pesquisa acadêmica. Capítulo 1. Neolibera o quê? Para começar, vamos tentar entender essa palavra pomposa. Quando vemos esse neo no começo de uma palavra, podemos concluir que muito provavelmente indica algo novo. Por exemplo, na biologia a gente separa o darwinismo do neodarwinismo. Usamos a primeira palavra para falar das pessoas que seguiram ou seguem exclusivamente o que o Darwin defendia em vida para explicar a evolução. E a segunda para falar das pessoas que defendem parte do que foi apresentado por Darwin, mas com algumas modificações com base nos novos estudos feitos por outras pessoas tanto durante a vida do Darwin quanto depois da morte dele. Seguindo essa lógica, o neoliberalismo seria a modificação da teoria liberal. Eu separei toda uma divisão de um vídeo que fiz como resposta para outro vídeo do canal Meteoro Brasil para explicar isso com calma. Se você quiser ir ver, é só ir no izinho aqui. Mas podemos resumir a descrição do Hobsbawm e falar que é uma ideologia que se aprofundou e começou a se expandir com as revoluções industrial e francesa, defendendo a crença de que os seres humanos conseguem resolver todos os problemas usando a razão e que cada pessoa é marcada por um forte individualismo. Existiam diferentes autores e cada um tinha sua peculiaridade, mas podemos falar que entre as coisas que o liberalismo clássico defendia estavam as crenças no direito natural à propriedade privada, na ideia de que a desigualdade econômica é natural e regulada pela mão invisível do mercado, e essa mão invisível do mercado aumentaria o conforto de toda a população com o passar do tempo, mesmo mantendo a desigualdade. Além disso, dois dos principais autores liberais, o Adam Smith e o David Ricardo, ajudaram a criar a teoria do valor do trabalho, que foi usada pelos socialistas, em especial o Marx, para embasar a sua crítica contra o capitalismo. O liberalismo clássico começa a mudar com o passar do tempo, e para entendermos o que levou à criação do neoliberalismo, precisamos dar uma olhada nos acontecimentos históricos que influenciaram nisso. E para isso, precisamos retornar no início do século XX, mais precisamente para o período pós-Segunda Guerra Mundial. O David Harvey nos conta que, com o fim dela, o mundo capitalista tinha duas preocupações. Uma era de que as condições catastróficas da crise de 29 voltassem de alguma forma, e a outra seria que as rivalidades políticas do
período da guerra retornassem. Tentando resolver isso, os estados se preocuparam em se reestruturar para conseguir uma tranquilidade interna, evitando os problemas econômicos próximos aos que levaram à crise de 29. Só conseguindo uma tranquilidade interna que os estados poderiam se organizar internacionalmente. Desde que o capitalismo é capitalismo, nós temos um grande confronto entre a classe trabalhadora e a classe capitalista. Nesse período surgiu um grande esforço em se conciliar essas classes para se evitar ainda mais essa treta. Afinal de contas, se a população pobre está confortável, ela não vai abraçar o discurso comunista e se revoltar. Para isso, se tentou combinar o Estado, o mercado e as instituições democráticas em busca da paz, do bem-estar da população e da estabilidade da nação. Já internacionalmente, uma nova organização entre os países surge com os acordos de Bretton Woods, e várias instituições como a ONU, o Banco Mundial e o FMI são criadas para tentar criar essa estabilidade mundial. Com isso, vários estados social-democratas surgiram na Europa e os Estados Unidos começou a seguir uma forma de democracia liberal. Eles tinham em comum uma aceitação das responsabilidades que um estado deveria se concentrar e entre elas teríamos o pleno emprego, o crescimento econômico e o bem-estar dos cidadãos. Para isso, o Estado deveria se distribuir ao lado de processos do mercado com políticas fiscais e monetárias baseadas na teoria do economista inglês John Maynard Keynes, o que faz essas políticas levarem o nome de políticas keynesianas. O ponto disso tudo é que nesse momento o keynesianismo toma o lugar do liberalismo clássico, e por ser uma forma de liberalismo envolvida no Estado com medo de crises econômicas e sociais, que fica ali de olho enquanto limpa as cagadas que acontecem no mercado, a galera começou a chamar também de liberalismo embutido ou de estado do bem-estar social. O keynesianismo passou os anos 50 e 60 dando como resultado elevadas taxas de crescimento econômico nos países capitalistas avançados, mas no final dos anos 60 ele começou a ruir, tanto internacionalmente como domesticamente. O desemprego e a inflação crescem e se mantém assim por boa parte dos anos 70. O Estado capitalista entrou em uma nova crise e começou a procurar uma alternativa para se manter. Nesse período surgem duas alternativas. Uma apoiando a social-democracia e o planejamento central do mercado, e outra interessada em liberar o poder corporativo e restabelecer as liberdades do mercado. E é nessa segunda alternativa que temos o neoliberalismo. O neo vai indicar justamente uma quebra com as teorias econômicas liberais clássicas do século XIX, em especial com a sua teoria do valor-trabalho, e uma adesão à teoria da utilidade marginal, defendida pelo Friedrich von Hayek e outros economistas austríacos. Como o objetivo desse tópico é apresentar uma visão geral do neoliberalismo, não vou conseguir pontuar as diferenças entre as duas teorias. Se quiserem que eu volte no futuro e traga um vídeo só sobre isso, é só colocar nos comentários que posso trazer no futuro. Mas voltando, ele continua com liberalismo no nome justamente porque ainda mantém a ideia do Smith de que a mão invisível do mercado seria o melhor recurso de mobilização dos instintos humanos. O papel do Estado passa a ser o de criar e manter uma estrutura institucional apropriada a garantir a propriedade privada, a integridade do dinheiro e assegurar, se necessário, o funcionamento do mercado, além de criar mercados que ainda não existirem, em áreas ligadas com a terra, com a água, com educação, saúde, segurança social e por aí vai. O primeiro grupo de pessoas que vai se unir em torno dessa teoria é o Monte Pelerin Society, que é formada ainda em 1945. É justamente daí que saíram o Mises, o Friedman e essa galera que ANCAP curte. E esse grupo teve apoio financeiro de uma galera com muito poder aquisitivo dos Estados Unidos contrários a qualquer forma de intervenção estatal. Como esse era um período pós-guerra, eles tinham medo em especial dos efeitos políticos de alianças com a União Soviética. Assim, começaram a patrocinar qualquer teoria e ideologia que pregasse o oposto e os ajudasse a proteger o seu capital e aumentar o seu poder. Apesar desse esforço de divulgação inicial, essa teoria só vai ganhar destaque globalmente na década de 70. Como vimos, a centralidade do capitalismo como um todo estava seguindo uma vibe do bem-estar social, e eu já falei que o neoliberalismo é a ideologia predominante atualmente. E o que fizeram nesse meio tempo para sair de uma e entrar na outra? Capítulo 2. A implementação do neoliberalismo. No outro vídeo eu já contei que a sociedade é formada por diferentes grupos ideológicos com distintos objetivos. E para se guiar a sociedade como bem quer, o governo precisa obter o mais próximo de um consenso entre esse pessoal, e isso se daria de duas formas, ou com a manipulação do resultado desse diálogo, ou colocando a sua imposição com a força bruta. Partindo dessa ideia, podemos imaginar que o mesmo aconteceu e ainda acontece com o neoliberalismo.
Perto do fim da década de 70, alguns países adotaram de uma forma que podemos chamar de voluntária, como a Grã-Bretanha e os Estados Unidos, enquanto outros sofreram pressões coercitivas que vamos ver agora. A primeira experiência de neoliberalização aconteceu justamente com base na ideia de propagação da liberdade que essa ideologia prega, e o que poderia espalhar mais a liberdade do que uma ditadura militar. Foi isso que aconteceu no Chile em 11 de setembro de 1973, quando Pinochet realizou um golpe contra o governo democraticamente eleito do Salvador Allende. As elites chilenas se sentiram ameaçadas com as tendências socialistas do Allende e patrocinaram Pinochet com o apoio de corporações norte-americanas, da CIA e do secretário de Estado americano Henry Kissinger. O grande ponto aqui é que, apesar da invasão bruta ter acontecido na década de 70, os Estados Unidos já tentavam emplacar a ideologia no Chile desde a década de 50. Nesse período, os Estados Unidos financiou o treinamento de economistas chilenos na Universidade de Chicago como parte de um programa da Guerra Fria, que tentava neutralizar tendências da esquerda na América Latina. Voltando para os anos 70, as elites chilenas organizaram a sua oposição ao Allende, criando o grupo Clube de Segunda-feira, e começaram a financiar os estudos daqueles economistas que foram treinados em Chicago. Com a tomada do poder pelo Pinochet, eles foram levados para o governo, e como essa galerinha do bem teve todo esse corre em Chicago, passaram a ser conhecidos como The Chicago Boys. O principal trabalho deles ali foi negociar empréstimos com o FMI, o que resultou em uma parceria que privatizou os ativos públicos, liberaram os recursos naturais à exploração privada sem regulamento, reprimiram brutalmente reivindicações das populações indígenas e facilitaram os investimentos estrangeiros diretos enquanto liberavam o comércio, só deixando o setor do cobre reservado para o Estado por ser crucial para se viabilizar o orçamento estatal. Como resultado, a economia chilena cresceu junto do acúmulo de capital e as taxas de retorno dos investimentos estrangeiros. Só que isso durou muito pouco. Depois da crise latino-americana de 82, começou uma aplicação mais pragmática, pegando mais leve nas medidas neoliberais. O experimento chileno mostrou que os benefícios de acumulação de capital revivida foram altamente prejudicados pela privatização forçada. O país e suas elites, ao lado dos investidores estrangeiros, se saíram muito bem no começo, mas no fim o que aconteceu foi só uma crescente desigualdade social. Depois de brincar de laboratório com vidas humanas, a centralidade do capitalismo começou a modificar o sistema neoliberal que foi aplicado ali e aplicar nos seus próprios países na década de 80, como a Thatcher na Grã-Bretanha e o Reagan nos Estados Unidos. Mas nem com modificações isso mudou o fato de que a desigualdade social aumentasse. Esse fato fez o Harvey considerar essa desigualdade não como um efeito colateral ou algo do tipo, mas como estrutural do próprio projeto neoliberal. Depois disso entramos em um caminho que dura até hoje, com esses países empurrando o neoliberalismo pela garganta das outras nações. Como eu falei bem por cima, no pós-Segunda Guerra, o FMI e o Banco Mundial foram criados para ajudar os países a se reconstruírem e continuam por aí até hoje com algumas modificações. Uma delas aconteceu depois de 73, com os Estados Unidos aumentando seus investimentos externos, liberando crédito para o mercado financeiro internacional. Nessa, os países em desenvolvimento começaram a se endividar pesadamente, tentando se desenvolver com essa grana. Só que, como essa dívida era em dólar, qualquer mudança brutal nessa moeda seria desastrosa para os países endividados. Para resolver esse problema e não quebrar os países só de piada, o governo Reagan descolou uma maneira de unir os poderes do Tesouro norte-americano com o FMI, só que para isso exigiu em troca reformas neoliberais. Assim, o FMI e o Banco Mundial começaram a propagar e exigir a implantação de medidas de livre mercado para os países que não conseguissem pagar a dívida de primeira e pedisse o reescalonamento dela. Eles usam a desculpa de que essas medidas com cortes nos gastos sociais, leis de mercado de trabalho flexíveis e uma grande privatização de empresas públicas seriam a melhor forma de reduzir os desequilíbrios fiscais no curto prazo e ajudar a economia dos países no seu crescimento a longo prazo. O grande problema é que essa afirmação se demonstra historicamente falsa, como podemos ver no livro Chutando a Escada, do Cheng. Quando comparamos as recomendações neoliberais com as medidas tomadas pelos países que formam a centralidade do capitalismo atualmente, vemos que não só não combinam, como chegam a beirar o completo oposto. Enquanto obrigam os países em desenvolvimento a abrir seu mercado completamente ao exterior, nas suas origens, esses estados protegiam a sua indústria em desenvolvimento. E o grande ponto é que o livre comércio pode sim ajudar alguns países, mas só quando todos os países envolvidos têm o mesmo nível de desenvolvimento industrial. Quando temos países com grande diferença no nível industrial, os menos desenvolvidos vão sair prejudicados, enquanto os mais desenvolvidos são beneficiados. E é daí que vem o título do livro. Os países desenvolvidos criam uma escada que usam para se desenvolver,
E chegando lá em cima, eles chutam essa escada para que os países que não se desenvolverem continuem gerando lucro para eles. E no caso aqui, o chute é basicamente obrigar que eles adotem medidas que vão os prejudicar. Além do aumento na desigualdade entre os países na centralidade e periferia do capitalismo, o Harvey nos apresenta um aumento na desigualdade interna dos países que adotaram essas políticas. Por exemplo, nos Estados Unidos, a virada neoliberal aconteceu no final dos anos 70. Logo após o fim da Segunda Guerra, a parcela da renda nacional com 1% mais rico chegava a 8%, enquanto perto do fim do século ela chegou aos 15%. Da mesma forma, a proporção entre a compensação mediana dos trabalhadores e o salário dos CEOs passou de 30 para 1 em 1970 para quase 500 para 1 por volta dos anos 2000. A virada neoliberal que seguiu a isso e acontece até hoje, no fim não foi muito capaz de revitalizar a acumulação do capital global, mas teve um grande sucesso na restauração e criação do poder de uma elite econômica. E como já vimos, no fim, esse era o objetivo daqueles que começaram com o financiamento dessa teoria. O historiador Luan Fernandes, por exemplo, vai nos contar que nem os governos de esquerda que vieram depois da ditadura do Pinochet conseguiram reverter as reformas neoliberais desse período. E os protestos que estão acontecendo por lá, hoje, são resultados do descontentamento com a política neoliberal. Capítulo 3. As medidas neoliberais para a ciência brasileira. Tá, mas o que isso tem a ver com a ciência brasileira? Como já vimos, atualmente o FMI e o Banco Mundial impõem uma agenda neoliberal para os países endividados como eles. E o Brasil não só continua com uma dívida com o FMI, como agora em 2019 ele já chegou em 90% do PIB, ficando em segundo lugar dos países emergentes com maiores dívidas, perdendo só para a Venezuela, que está com 159% do PIB. Então meio que não só continuamos nesse barco, como também vai demorar um bocado para sairmos dele. A Ana Gapto nos conta que, assim como aconteceu no Chile, o processo de mercantilização da política de educação brasileira se iniciou com a ditadura militar. Esse processo de mercantilização seria basicamente a abertura para a iniciativa privada na oferta de serviços educacionais e se baseou em um discurso de qualidade, facilidade e praticidade. A exploração desses novos nichos foi reflexo da crise das décadas de 60 e 70, que fez com que se definissem novas estratégias para recuperar as taxas de lucro da centralidade do capitalismo. Mas só em 1990 que o neoliberalismo começa a se consolidar de fato por aqui e implementar a contra-reforma do Estado. Isso faz grandes mudanças nas políticas educacionais e, dentro dessa, com um maior peso para o ensino superior. Em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, foi sancionada e já estava contaminada com as políticas neoliberais, favorecendo a expansão da iniciativa privada na oferta de cursos superiores. Nela, são definidas diretrizes gerais que igualam os cursos das instituições de ensino superiores, públicas e privadas, ao mesmo tempo que abre programas de ensino à distância, tendo relação direta com as orientações do Banco Mundial e do FMI. Os gastos com a dívida pública brasileira nas últimas décadas vêm sendo usado como desculpa para desmantelar as políticas sociais. Em 2013, por exemplo, dos 2,1 trilhões de reais arrecadados com impostos, 900 bilhões foram gastos pagando a dívida pública e só 71 foram para a educação. Aqui conseguimos perceber uma preocupação com o uso do fundo público na financiação do capital, enquanto reduzimos a garantia de direitos sociais como a educação. Nas universidades em específico, também conseguimos ver um foco na formação de profissionais para as demandas do mercado, se diminuindo a construção de pensamento crítico nos indivíduos, dando foco em programas de avaliação do desempenho técnico acadêmico quantitativo, sem a devida preocupação com um aspecto qualitativo da atividade intelectual acadêmica. Assim, conseguimos ver que a educação está deixando de ser um direito social e virando um serviço privado, ao mesmo tempo em que a universidade pública deixa de ser crítica, enquanto passa a ser operacional para atender a lógica do capital. Essa expansão da educação superior privada faz parte do conjunto de metas acordadas entre governo brasileiro, Banco Mundial e FMI. Uma das coisas que saiu daí foi a implementação de alguns programas voltados à graduação, como o ProUni, que paga bolsas de estudo parciais ou integrais aos seus estudantes, e o FIES, que possibilita o seu financiamento. E qual o problema disso? A Vera Chaves, no seu ensaio aqui no Educação contra a Barbárie, nos mostra que nos últimos anos tivemos um maior aumento no investimento por financiamento público de instituições privadas por projetos como esses, em comparação ao investimento em universidades federais.
Do período de 2003 a 2017, tivemos aumento do investimento na União no setor privado em 1.255%, passando de 1,6 bilhão para 21 bilhões, enquanto as universidades federais tiveram um aumento no investimento de 155%, passando de 20 bilhões para 51 bilhões, o que nos mostra um aumento gritante no investimento privado em comparação com o aumento no investimento público. A partir de 2007, durante o segundo mandato do governo Lula, redes de empresa foram criadas por meio da compra e fusões de instituições de ensino superior privadas no país e a abertura dos seus capitais nas bolsas de valores, favorecendo aí a formação de oligopólios. Em 2014, por exemplo, a Anhanguera Educacional S.A. e a Croton Educacional, duas dessas empresas privadas do ramo de educação, se fundiram, se tornando a 17ª maior empresa da Bovespa nesse período. E essa nova empresa, junto com outras, criaram um oligopólio na oferta do ensino superior, tendo capital vindo de grupos estrangeiros e de bancos de investimento norte-americanos. A Chaves nos mostra 3 classificações possíveis para os grupos educacionais que têm como foco o ensino superior privado mercantil. As empresas nacionais de capital aberto, com a Croton sendo um exemplo, grupos internacionais que adquiriram instituições de ensino superior aqui, como a Laureate Education, que coincidentemente tem o Banco Mundial como sócio, e por fim, os grupos que ainda não abriram capital para o mercado de ações. A Gapto fala que é justamente a abertura de capital na bolsa de valores que possibilitou a valorização do capital necessário para expansão e diminuição das mensalidades no mercado dessas empresas da primeira divisão. E a implantação do ProUni e do FIES possibilitaram a sua expansão posterior. Os constantes cortes de recursos para a educação deterioram as instituições educacionais públicas, em especial as instituições de ensino superior. Sem financiamento suficiente, não temos o aumento do número de matrículas nessas instituições, mas de quebra temos a precarização do trabalho, degradação da qualidade de ensino e também degradação da produção científica nessas instituições. Mas para ter tanto investimento assim, quer dizer que as universidades privadas têm uma qualidade de pesquisa boa, né? A universidade não é só um lugar para imprimir diploma, certo? Afinal de contas, como diria o excelentíssimo Biruliro... E nas universidades? Você vai na questão da pesquisa. Você não tem. Poucas universidades têm pesquisa. E dessas poucas, a grande parte está na iniciativa privada, como a Mackenzie em São Paulo, quando trata do grafeno. Então as universidades privadas são naturalmente superiores e as públicas só estão aí gastando verba do contribuinte para criar extensivas plantas de maconha, não é? Não é? Não só não é assim, como temos um cenário contrário a esse, como podemos ver no texto publicado pela Academia de Ciências Brasileiras em resposta a essa fala do Bolsonaro. Num ranking de produção científica global que levantava o período entre 2011 e 2016, com os mais de 190 países, o Brasil ficou na 13ª posição. Mais de 95% dessas publicações saíram de universidades públicas e das 20 instituições com maiores produções acadêmicas, 15 são universidades federais e 5 são estaduais. Além das 100 universidades brasileiras que mais publicaram entre 2014 e 2018, só 17 serem privadas, com a PUC-Paraná sendo a melhor colocada e ainda assim ocupando o 37º lugar. E nem adianta falar que isso acontece porque o Estado atrapalha o desenvolvimento das universidades privadas, pois já vimos que temos um aumento constante de investimento público no setor privado, e também não adianta falar que não existe concorrência no setor privado, porque em 2013, das 2.365 instituições de ensino superior no país, 2.081 eram particulares. Se as instituições privadas são tão superiores às universidades públicas, o que leva a ter esse desempenho tão irrelevante, mesmo em um maior número e com um grande investimento estatal? E apesar das universidades públicas terem um desempenho absurdamente maior do que as privadas, isso não quer dizer que as nossas universidades já atingiram o objetivo delas com a nossa sociedade. E, como vamos ver agora, ainda temos muito o que caminhar. Capítulo 4. As universidades e o desenvolvimento de um país. Nesse trecho, eu vou me basear nas ideias do Darcy Ribeiro nesse livro aqui, A Universidade Necessária. Para quem não conhece, o Darcy Ribeiro foi um antropólogo e político muito importante para o Brasil. Durante o golpe da ditadura militar, ele era ministro da Casa Civil do governo do Jango,
e depois disso se exilou em alguns países da América do Sul e trabalhou nas suas universidades. Não quero fazer uma biografia dele, mas acho que é importante sabermos disso para entender esse livro. É a partir dessa vivência dos seus estudos que ele escreve tentando ajudar no debate sobre o papel das universidades na civilização emergente e qual o seu lugar na luta contra o subdesenvolvimento. De forma geral, ele destaca duas propostas sobre os caminhos que a universidade latino-americana deve seguir. Ele as chama de modernização reflexa e crescimento autônomo. A política de modernização reflexa supõe que, para as nossas universidades chegarem no nível de desenvolvimento das universidades adiantadas dos outros países, só precisamos aperfeiçoar ou adicionar inovações em nossas universidades. Já a política de crescimento autônomo supõe que a universidade atua como uma estrutura inserida no meio social global, que ao atuar de forma mecânica mantém a desigualdade presente nessa sociedade. Essa só pode atuar de fato na superação do atraso nacional e transformar ela mesma e a própria sociedade, desenvolvendo suas formas de existência e ação com esse objetivo, fazendo com que sua população atue para si, comande o seu destino e desenvolva uma nação de fato autônoma. Para ter um exemplo, vamos pegar de novo, para variar, coisas feitas no governo do Bolsonaro. Ainda em 2018, ele já falou sobre mandar o Marcos Pontes para Israel negociar uma técnica de dessalinização para auxiliar no Nordeste e apresentou isso como se fosse novidade para o nosso país. O grande ponto é que não é novidade para o Nordeste. A Universidade Federal de Campina Grande já tem um laboratório referência em dessalinização, que já está aí pesquisando sobre o tema há 25 anos e já instalaram na casa dos 4.000 dessalinizadores. Você pode vir com aquele papo de, mas isso é bom, não é? O Bolsonaro não está acabando com o que já existe. Ele está procurando alternativas para ajudar no desenvolvimento da nossa. Só que quando olhamos de forma ampla o que está acontecendo com a ciência no Brasil, conseguimos ver que não é assim. Em 2010, tivemos 8,6 bilhões de reais investidos no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. E desde 2014, o investimento nessa área está sofrendo muitos cortes aqui no Brasil. Em 2016, o Temer funde esse ministério com o Ministério das Comunicações e em 2017 foi investido 3,7 bilhões de reais no novo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Já em 2019, os recursos da pasta caíram para 2,9 bilhões. O dinheiro que iria para as pesquisas sai justamente desse ministério. O CNPq, que é o Conselho Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico, responsável por pagar as bolsas, teve o corte de 1,1 bilhão em 2017 para 784 mil em 2018. E essa bolsa é o salário dos pesquisadores. Não dá para fazer pesquisa se você não tem dinheiro para pagar suas necessidades básicas. A proposta orçamentária para o ano de 2020 voltou o gasto com as bolsas para casa do bilhão, só que, em contrapartida, diminuiu o valor do fomento em 87% em comparação com 2019, saindo dos 127 milhões para os 16,5 milhões. Esse dinheiro do fomento é o dinheiro usado pelos laboratórios para funcionar, o que lança uma dúvida como bem apontada pelo Herton Escobar nessa matéria do jornal USP. Se as bolsas são para se fazer pesquisa e os laboratórios não têm dinheiro, onde esses bolsistas vão trabalhar? E o que isso tudo tem a ver? Tudo isso nos mostra que o governo está mais preocupado em comprar tecnologia no exterior que em desenvolver e valorizar a tecnologia nacional. Pegando a nomenclatura do Darcy, podemos classificar essa atitude como um exemplo de modernização reflexa. E vale destacar aqui que, como eu apresentei, isso não é um movimento de hoje, nem exclusivo desse governo. Voltando ao Darcy, defender um crescimento autônomo das universidades não é o mesmo que fechar o país para a comunidade internacional, muito pelo contrário. Ele destaca que existe uma política internacional de colonização cultural, que nos obriga a ter como resposta uma política internacional igualmente lúcida em relação ao que está acontecendo lá fora. Enquanto aceitarmos tudo o que vem de fora sem pensar nas nossas necessidades, vamos continuar dependendo do exterior. Só atuando de forma crítica que vamos conseguir alcançar um modelo de desenvolvimento autônomo da cultura nacional. Só assim seremos capazes de criar uma universidade organicamente estruturada que supra as nossas carências. Resumindo tudo isso, podemos falar que, para o Darcy, o objetivo das universidades em países subdesenvolvidos é se transformar em um motor de desenvolvimento interno do país. Mas como isso seria possível? Primeiro, a universidade precisa entender que o atraso das suas sociedades não é algo natural e necessário, mas sim algo que só se mantém por ser lucrativo para certos grupos internos e externos. Da mesma forma que precisa perceber o contexto mundial em que o país está inserido. E de novo, isso não quer dizer que a sociedade precisa se fechar para o mundo e ignorar tudo o que está acontecendo lá fora.
Como já falei no vídeo em que tento fazer uma definição de ciência, a ciência é uma instituição humana que precisa acontecer globalmente. Ela não pode acontecer em ilhas isoladas. E para aproveitar de fato a ciência, precisamos criar um núcleo local de saber com massa crítica mínima que seja autossuficiente, para só aí conseguir a qualidade necessária para se relacionar internacionalmente, sem ser só uma ferramenta que serve para interesses de terceiros, e sim para nossa própria população. E para isso tudo precisamos reformular por completo o nosso modelo atual de universidade. Darcy fala que é uma tarefa difícil, mas aponta que temos algumas características que vão ajudar nesse processo. As nossas universidades são públicas, possuem certa autonomia ligada à sua vida interna e faz parte de uma sociedade dividida em grupos sociais conflitantes, ou pelo menos era assim, como vamos ver mais para frente. Mas como o objetivo dessa nova universidade seria atender às demandas internas da população, conseguiríamos o apoio dela nessa transformação. O problema maior é que só com uma estrutura de poder que tenha como objetivo reformular a velha ordem que vamos conseguir criar esse novo modelo de universidade. Da mesma forma, seria o pensamento crítico dentro da universidade que nos possibilitaria o surgimento de uma nova sociedade. E se o modelo atual de universidade já não segue esse caminho, o que a gente pode fazer para quebrar esse ciclo? Dentro das devidas mudanças no pensamento das universidades, é necessário criar uma ligação entre quem está nas universidades e os setores populares, num ambiente de convivência e coeducação, com as alas populares aprendendo com quem está na universidade e quem está na universidade aprendendo com a própria população. O objetivo aqui seria não a ideia de aumentar o número de privilegiados, mas criar uma comunidade solidária que vai conseguir difundir o saber acadêmico que ainda é elitizado, ao mesmo tempo que também cria uma sociedade que consegue brigar pela criação de uma nova universidade, que aí sim vai possibilitar o desenvolvimento interno do país. E como já é esperado, essa ligação entre universidade e população não vai acontecer nos ambientes escolares e pela mídia tradicional, que já se mostraram falhos em fazer essa ligação. Nesse início, o papel principal é nosso, da população privilegiada que já está dentro ou passou pelas universidades. Somos nós que podemos criar esse debate e essa mudança inicial. Nós temos que criar esse diálogo, seja por textos, programas televisivos e cursos intensivos, como o Darcy indicou, ou com ferramentas atuais, como o YouTube, postagem nas redes sociais, podcasts e por aí vai. Mas, pela minha experiência com as bolhas das redes sociais, é importante que estejamos fisicamente presentes na periferia desenvolvendo essas atividades. Senão acaba só virando uma punhetação em um grupo de divulgadores científicos mostrando uns para os outros como são inteligentes. E isso não desmerecendo o trabalho de divulgação científica online, que considero sim muito importante, tanto que esse é o objetivo com esse meu canal aqui. Mas precisamos dar a devida importância para a divulgação científica e conversa presencial com quem muitas vezes nem tem acesso aos nossos vídeos, seja por não ter acesso à própria internet, ou seja por estarem presos dentro das próprias bolhas digitais, sem nunca chegar ao nosso conteúdo. Então, só para finalizar isso aqui, o objetivo não é que a universidade desça dos céus com a verdade universal e jogue na cabeça da população inculta. Muito pelo contrário, a universidade precisa dos saberes da população para entender justamente qual é a nossa demanda e o que precisamos fazer sobre. A universidade precisa ser uma ferramenta de desenvolvimento interno que busca valorizar a própria população. Capítulo 5. O Brasil de hoje. Para tentar ficar um pouco mais fácil de entender como se dá tudo isso, vamos pegar alguns exemplos atuais. O Darcy está falando que uma das duas vias é a que vai nos jogar de volta para a dependência externa de exportar recursos básicos e importar os produtos industrializados. Não que a gente tenha saído muito disso, mas aí em 26 de abril, o Biruliro tuita: o ministro da Educação, Abraham Weintraub, estuda descentralizar investimentos em faculdades de filosofia e sociologia, humanas. Alunos já matriculados não serão afetados. O objetivo é focar em áreas que gerem retorno imediato ao contribuinte, como veterinária, engenharia e medicina. Vamos pegar o que ele está falando aqui e dar uma esmiuçada. Já começa que ele ignora completamente a importância das humanidades para o desenvolvimento do país, sendo que é justamente com as humanas que conseguimos traçar toda essa discussão sobre o desenvolvimento da sociedade. É nessa área que conseguimos ver os caminhos possíveis e analisar qual seria o melhor para a nossa sociedade atual. Agora vamos pensar sobre essas áreas que geram um retorno imediato. Nós podemos separar a ciência entre aquela que gera um retorno imediato,
que seria essa daí que ele está falando, que a gente pode chamar de ciência aplicada, e aquela que não gera esse retorno a curto prazo, que seria o que chamamos de ciência básica. O Schwarzman nos conta que existe uma grande dificuldade de se definir de forma epistemológica o que é pesquisa aplicada e o que é pesquisa básica, mas ainda assim existem uma ampla discussão sobre como esses dois tipos de ciência se relacionam. Uma delas vai descrever uma sequência linear que começa com a pesquisa básica, que vai servir de base para as pesquisas aplicadas, que o próprio autor considera como não sendo a melhor para descrever a pesquisa. Uma segunda vai falar que existe um caminho contrário, em que o desenvolvimento de um produto vai levar ao desenvolvimento de pesquisa básica. De uma terceira que defende a forma não linear da pesquisa, na qual a pesquisa básica, a pesquisa experimental e o desenvolvimento de produtos vão acontecer de forma simultânea e imprevisível. Por agora não importa se uma das três explica melhor a realidade que as outras. O que importa é que nos três casos a ciência básica tem estreitas ligações com as pesquisas aplicadas. Então não faz sentido nenhum você investir em só uma delas, principalmente quando falamos de universidades e não de empresas que têm como foco em fazer um produto específico. Outro exemplo que podemos apresentar aqui é todo aquele novo rolê do impressionante Weintraub e as plantações de maconha nas universidades. Como você se livra dessa doutrinação? Eu acho que diminuindo o poder absoluto hegemônico que hoje tem nessas madraças de doutrinação que são as universidades federais. Foi criado uma falácia que é que as universidades federais precisam ter autonomia. Justo. Autonomia de pesquisa, autonomia de ensino. Só que essa autonomia acabou se transfigurando em soberania. Então o que você tem? Você tem plantações de maconha, mas não é 3 pés de maconha, você tem plantações extensivas de maconha em algumas universidades. O Weintraub afirma que é a autonomia das universidades que está possibilitando a criação de pés de maconha invisíveis e inexistentes não passa de uma tentativa desesperada de atacar essa autonomia que o Darcy Ribeiro defende. Da mesma forma que essa nova medida provisória que quer dar o poder de escolha dos reitores das universidades para o nosso ilustríssimo presidente também vai seguir a exata mesma linha. E concordar com isso não é só concordar com a transformação do modelo de universidade pública autônoma em um modelo de desenvolvimento reflexo, pois nunca saímos de fato desse segundo modelo, mas também significa a destruição completa das universidades públicas brasileiras para se abrir um novo mercado e aumentar o lucro na centralidade do capitalismo. Já vimos a importância das universidades públicas na produção científica brasileira. Sem ela, também vamos dar tchau para a ciência desenvolvida por aqui. Se acabar com os projetos nacionais, no fim vamos estar fadados a comprar tecnologia estrangeira. A tecnologia vem se desenvolvendo e cada vez mais os trabalhos de base da sociedade dependem de um grau maior em especialização. Assim, a universidade atualizaria os trabalhadores para continuar dando lucro para os donos das grandes empresas e multinacionais, mantendo o papel de sociedade economicamente dependente. No fim, o governo atual não passa de bonequinho na mão do movimento neoliberal. Olhando tudo isso que apresentei aqui para vocês, conseguimos chegar numa conclusão. Os ataques do governo do Bolsonaro à ciência não é burrice. Não é que ele não tem plano e não sabe o que tá fazendo. O governo Bolsonaro sabe muito bem o que tá fazendo e tá seguindo à risca. E não vai adiantar tirar ele e colocar outra pessoa que vai fazer a mesma coisa. Não é à toa que pela primeira vez em 40 anos, mais da metade dos produtos exportados foram do tipo básico. Da mesma forma que não é coincidência que o ministro da Economia do Bolsonaro tem ligações diretas com os Chicago Boys. Existe todo um movimento global que segue obrigando os países a saírem nesse caminho e a elite brasileira tá abraçando e vai continuar abraçando por saber que vai dar lucro para ela. Pode parecer difícil de sacar, mas essa galera tá cagando pro que vai acontecer com a gente aqui embaixo. Já é o segundo vídeo que termino nessa mesma linha, mas agora vou usar um pouquinho do Darcy para isso. Nós precisamos mudar urgentemente o formato da nossa universidade e as relações que ela tem com a nossa sociedade. E para mudar isso, precisamos mudar a nossa própria sociedade. Se a população em geral soubesse o básico de como a ciência e a pesquisa acadêmica funciona, ela não ia cair em papo sem sentido de que temos que investir num retorno imediato dentro da ciência, de que se colocar o teto e tirar o piso dos gastos de educação vai ser positivo pra gente e por aí vai. E o que precisamos fazer é levar a ciência e essas análises para a base da sociedade. Esse é o nosso trabalho. Criar ambientes para essa discussão onde ela importa, que é onde a população tá, na periferia. Temos que mobilizar a base da sociedade e aí sim conseguir mudanças significativas para se valorizar a ciência e levar o país num caminho de desenvolvimento que diminua a desigualdade e acabe com esse inferno.
E não é com carta de repúdio e votando de 4 em 4 anos que vamos conseguir isso. A ciência é uma ferramenta humana. Ela não vai beneficiar ou prejudicar determinados grupos da sociedade por si só. No último vídeo eu falei: o Mahar nos diz que é preciso politizar diferentes bens culturais para entender qual parte deles são só meios utilizados para dominação e quais são de fato importantes para o ser humano. E o mesmo podemos dizer sobre a ciência. É preciso politizar a ciência para detectar os pontos em que ele é somente um apoio a determinada forma de dominação e aqueles outros aspectos em que ele significa um benefício efetivo para o ser humano. Saber se ela corresponde de fato aos interesses culturais do aqui e do agora. E retomo isso aqui. Como poderíamos saber se a ciência está sendo usada para o bem da maioria da população se não entendemos as necessidades da população? O mais próximo que podemos saber é que as demandas da população já não têm importância para quem deveria investir em ciência no Brasil. A população precisa entender que ela é o sujeito central da política e pode atuar de forma coletiva para chegar nos seus objetivos, como o exemplo do corte dos 50% no salário dos políticos do Chile, por 2 meses em paralelo com uma comissão que vai decidir os futuros salários, medida que só aconteceu pela pressão popular dos protestantes. Se você já viu meus outros vídeos, sabe que não vou com a cara dessa ideia de pensamento ou solução definitiva. A análise desse vídeo é uma das possíveis sobre os caminhos que precisamos trilhar para se valorizar e investir em ciência no Brasil, de forma que mude a nossa realidade. Só vamos chegar perto de uma definitiva quando a universidade e a população criarem aquela comunidade solidária, como o Darcy chama, e essa comunidade em si que vai decidir o melhor caminho a ser tomado para chegarmos em uma sociedade desenvolvida com uma organização horizontal e justa. E precisamos disso para ontem. Esses governos estão seguindo uma linha clara e não vão parar até conseguir o que querem. Já tivemos em 2016 a PEC que colocou um teto nos gastos de educação e saúde, e agora querem tirar a imposição de um mínimo para se gastar nessas áreas. Segundo o Márcio Bittar, a ideia de se tutelar e estabelecer um mínimo para se gastar nessas áreas se mostrou ineficiente na prática. Com esse vídeo conseguimos saber para quem investir em educação pública se mostra ineficiente. E é muito engraçado como é o Paulo Guedes, uma das pessoas que está apontando essa inutilidade do investimento do ensino básico público, enquanto a Elizabeth Guedes, também conhecida como irmã dele, está na presidência da Associação Nacional de Universidades Privadas. Se as coisas continuar como estão, se a gente não se organizar, não fazer barulho, os cortes vão continuar, as empresas privadas vão ter o oligopólio da educação e, de quebra, o oligopólio da ciência também. E se já estamos fudidos agora, imagina o quão fudido a gente vai estar no futuro.